Neste vídeo, queremos ajudar os pais a estabelecer as bases para um relacionamento amoroso e honesto com seus filhos. Esse é o segundo passo para uma família feliz. Se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, por favor, curta, se inscreva e compartilhe com outros. Segredos para ter uma família feliz. Parte 2. Os pais. Quando nasce um filho, nasce também um pai e uma mãe. E já nos primeiros momentos desse vínculo tão especial, os pais já pensam em como dar amor e carinho. Também começam a planejar como vão proteger, educar e ensinar bons valores para que seu filho ou filha cresçam felizes e saudáveis e sejam boas pessoas. Mas a realidade é que muitos pais hoje estão confusos sobre como exercer seu papel. Eles têm dificuldade de manter a autoridade e ao mesmo tempo ser amigos de seus filhos. Isso tem afastado pais e filhos. A situação se torna mais complicada devido à quantidade de informações que se contradizem. Por exemplo, alguns especialistas dizem que os pais devem elogiar os filhos o tempo todo, enquanto outros defendem uma criação mais rigorosa. Esses desafios, junto com incertezas financeiras e sociais, têm diminuído a taxa de natalidade e também afetado a relação entre pais e filhos. Mas apesar desses problemas, os pais podem aprender a disciplinar seus filhos com amor e ter uma relação de respeito e confiança com eles que durará toda a vida. Mas como isso é possível? Número 1. Comunicação. A boa comunicação pode funcionar como uma ponte que liga os pais aos seus filhos. O que isso significa? Significa que a boa comunicação acontece quando tanto os pais quanto os filhos falam livremente sobre seus sentimentos e pensamentos um para o outro. Por que isso é importante? A comunicação com os filhos pode ser difícil, principalmente se ele for adolescente. Muitos pais que antes se sentiam atores principais na vida do filho, agora se sentem como um espectador, com um lugar ruim na plateia. Pode não parecer, mas essa é uma fase que seu filho precisa conversar mais do que nunca. O que os pais podem fazer? Vamos ver 3 passos que podem te aproximar do seu filho ou filha. Primeiro, tente se adaptar à rotina e aos horários dos seus filhos. Isso talvez signifique conversar com seus filhos tarde da noite ou em um momento em que você não está disposto. Muitos pais podem se sentir tentados a dizer: "Você quer conversar comigo agora? Passamos o dia todo juntos." Mas as melhores conversas podem acontecer quando menos esperamos e nos momentos mais inusitados. Segundo, lute contra as distrações. Nossos filhos precisam sentir que seus sentimentos são importantes para nós. E isso não vai acontecer se não estivermos prestando atenção. E pode ter certeza de que eles vão perceber. Portanto, desligue a TV ou deixe o celular e o tablet de lado e se foque no que seus filhos estão dizendo. Mostre que você se importa com o que ele está pensando ou sentindo, mesmo que não pareça tão importante. E mantenha calma se as opiniões e ideias de seu filho não forem lá muito corretas. Será mais fácil você corrigir o ponto de vista dele, se mantiver a tranquilidade. Terceiro, aproveite situações mais descontraídas. Pode ser que nossos filhos fiquem mais à vontade para conversar se não estivermos frente a frente com eles. Por exemplo, quando estamos em uma viagem de carro, pode ser mais fácil falar abertamente, por não estarmos olhando um nos olhos do outro. O momento das refeições também são uma ótima oportunidade para conversas descontraídas. Assim fica mais fácil extrair o que seu filho realmente está sentindo. Número 2. Disciplina. A disciplina pode guiar um jovem, assim como o volante guia todo o carro na direção certa. O que isso significa? Disciplinar não é apenas ensinar o que é certo e errado. Significa também corrigir seu filho quando ele estiver fazendo algo incorreto. É a disciplina dos pais que vai permitir que o filho tome boas decisões e não passe por dificuldades desnecessárias. Por que isso é tão importante? Porque nos últimos anos,
Muitos pais têm tido dificuldades para disciplinar seus filhos, temendo afetar sua autoestima e acabam se tornando excessivamente permissivos. Mas pais sábios precisam estabelecer limites razoáveis e ajudar seu filho a cumpri-los. Os pais precisam lembrar que limites são essenciais e que as crianças não têm capacidade de decidir sozinhas o que é melhor para elas. Por isso, os pais precisam exercer sua autoridade e não a negociá-la. Como os pais podem fazer isso? Primeiro, seja coerente. Não deixe de corrigir seus filhos se eles não cumprirem as regras estabelecidas. Mas também não deixe de elogiá-lo quando ele fizer a parte dele. Isso vai fortalecer a vontade do seu filho de fazer o que é certo. Segundo, seja equilibrado. Pare e pense. Qual a gravidade do erro do seu filho e sua idade e maturidade? Se seu filho não tiver feito algo grave, não faça uma tempestade em copo d'água, nem permita que o castigo seja maior que o erro. A disciplina surte melhor efeito se estiver relacionada com o erro cometido. Por exemplo, se seu filho está usando as telas por mais tempo que o estabelecido, você pode retirá-las por um tempo ou diminuir o tempo do seu filho com elas. Após sentir as consequências de suas ações, é bem provável que ele não cometa o mesmo erro novamente. Se a situação exigir correção física, seja equilibrado e não faça isso com raiva, e lembre-se que é melhor disciplinar seu filho do que perdê-lo para coisas erradas. Terceiro, mostre amor. A disciplina no primeiro momento não é motivo de alegria para ninguém, mas seu filho irá aceitar melhor se sentir que os pais o disciplinam por amor. Nossos filhos vão se sentir mais motivados a obedecer quando mostramos orgulho do que eles fazem certo e que podem trabalhar para corrigir seus erros e ter uma boa reputação com os pais. Número 3. Bons valores. Bons valores podem ser ilustrados como um mapa seguro que guia nossos filhos na direção certa. O que isso significa? Valores são as ideias que orientam nossa vida e também inclui questões éticas. Pais honestos e trabalhadores com certeza vão querer passar esses bons valores a seus filhos. E é mais fácil desenvolver boas qualidades quando ainda somos jovens. Por que isso é tão importante? Nos tempos que vivemos, onde todos estamos expostos à tecnologia com seus conteúdos violentos, incorretos e imorais, precisamos mais ainda de bons valores e nossos filhos também. Boas maneiras e ética também são importantes. Boa educação, palavras como por favor e obrigado, tão fora de moda, atualmente são essenciais para nossos filhos conviverem em sociedade. Também mostrar preocupação com os outros é uma qualidade importante, que vemos pouco nos dias de hoje, porque muitos estão mais preocupados com seus aparelhos eletrônicos que com as pessoas à sua volta. O que os pais podem fazer? Primeiro, deixe bem claro seus valores morais. Se um jovem ou uma criança não sabe o que é certo e errado, não vão poder decidir fazer o certo ou errado. Os pais podem usar acontecimentos e notícias para reforçarem seus filhos bons valores. Comentar atualidades com seus filhos. Podem te ajudar a perceber o que ele pensa e transmitir seus valores. Segundo, ensine seu filho a agir com ética. Mesmo crianças pequenas podem aprender palavras como por favor e obrigado, e a se preocupar genuinamente com outros. Também escolha atividades para seus filhos fazerem em casa, de acordo com a idade deles. Assim ele vai aprender desde cedo que faz parte de algo maior e que pode contribuir para o bem-estar de outros. Número 4. Exemplo. Um bom exemplo vale mais que 1000 palavras. Então, que exemplo você quer deixar para seu filho? O que isso significa? O exemplo só é possível quando os pais aplicam o que ensinam. Aquela frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não funciona para jovens e crianças. Por que isso é tão importante? Ninguém tem mais influência sobre os filhos que os pais. Sendo assim, eles são os melhores para ensiná-los. E nada ensina mais
aqui o exemplo. Seu filho não vai aprender que é importante não mentir se vê você fingindo que não está em casa para não atender alguém. Como os pais podem ser um bom exemplo? Primeiro, reflita nos valores que guiam sua vida. Pergunte-se: qual tipo de diversão costumo ver? Que tipos de amigos eu tenho? Como eu trato minha família? Como eu trato outros? Será que mostro respeito a quem me presta serviço ou que eu não conheço? Eu me preocupo genuinamente com outros? Segundo, peça desculpas quando errar. Ser humilde e admitir que todos podemos errar é importante para nossos filhos. Eles vão perceber que ninguém é perfeito e que podemos mostrar boas qualidades mesmo quando erramos. E o primeiro passo são as desculpas. Sempre foi desafiador criar filhos. E hoje é mais difícil ainda, mas os pais podem evitar que os filhos caiam em armadilhas aplicando os conselhos acima. O resultado serão filhos, dos quais poderão se orgulhar. Serão adultos humildes, bondosos, responsáveis, honestos, trabalhadores, éticos e amorosos. A alegria de qualquer pai ou mãe. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, por favor, curta, se inscreva e compartilhe com outros. Ative também o sininho para receber notificações. E lembre-se que nosso objetivo é só ajudar. Obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.